Olá, pessoal. Esse trabalho é referente à matéria de fisiologia cardiovascular e o nosso grupo tem por tema de discussão a endocardite bovina. A endocardite bovina é um processo inflamatório do endocárdio, podendo ser caracterizado como uma inflamação aguda ou crônica. É acometida principalmente em bovinos leiteiros adultos, que afeta a parede de átrios e ventrículos, caracterizando uma endocardite mural. Ou quando acomete as válvulas cardíacas, caracteriza-se como uma endocardite valvular, sendo essa a mais comum. A endocardite mural é uma manifestação que envolve o endocárdio mural não valvar, com acometimento da parede de qualquer câmara cardíaca, sendo de átrios e ventrículos. A endocardite valvular pode acometer a válvula bicúspide ou mitral, a tricúspide ou ambas. No entanto, a tricúspide, localizada no ventrículo direito, é a mais frequentemente relatada na literatura. Esta patologia é uma das principais afecções cardíacas em bovinos. No entanto, é raramente diagnosticada devido aos animais acometidos apresentarem sinais clínicos inespecíficos. Em relação à etiologia, a endocardite geralmente é consequência de uma infecção primária extracardíaca, resultante de infecções bacterianas, que comumente atingem e disseminam-se via corrente sanguínea, como casos recorrentes ou persistentes de bacteremias. As principais bactérias envolvidas nesses casos são as espécies dos gêneros Bartonella e Arcanobacterium pyogenes. Outras bactérias também podem causar essa doença, como, por exemplo, Streptococcus alfa hemolítico, Arcanobacterium pyogenes e espécies dos gêneros Microcos e Staphylococcus. Pseudomonas clostridium chavoei, Mycoplasma micoides também podem causar esta patologia. A associação dessa doença geralmente está relacionada a um foco de infecção primária, como, por exemplo, mastites. Nesse sentido, bovinos leiteiros adultos são os mais acometidos pela patologia em questão. Na imagem à direita, refere-se ao teste da caneca de fundo escuro, que permite a visualização de secreção purulenta e grumos no leite para diagnóstico da mastite clínica. Além disso, casos advindos de metrites, infecção podal, artrite, pneumonia crônica, tromboflebites e abscessos, que servem como porta de entrada para os micro-organismos patogênicos, favorecendo quadros de bacteremia e a endocardite bacteriana. O mesmo ocorre em tempos de animais que precisem ser submetidos à cateterização durante muito tempo, que favorece a formação de biofilmes e infecções primárias. Animais que apresentem situações que promovam casos de bacteremias persistentes ou recorrentes são mais susceptíveis a desenvolverem quadros de endocardite. Além disso, o acometimento das válvulas também está ligado a lesões da superfície do endotélio, que podem torná-lo mais susceptível à doença, uma vez que ocorre exposição de colágeno com adesão de plaquetas e ativação da cascata de coagulação pela via extrínseca, resultando em deposição de fibrina e formando um aglomerado de plaquetas e fibrina. Essas áreas, posteriormente, são colonizadas por bactérias provenientes da circulação sanguínea, o que permite a adesão e proliferação dessas bactérias, resultando em uma reação inflamatória, com mais deposição de fibrina, formando trombos, além de infiltrado inflamatório. Alguns micro-organismos são capazes de se aderirem à parede de vasos sanguíneos, mesmo que não haja uma lesão prévia, sendo este um importante fator de virulência. Dessa forma, podemos dizer que a endocardite bacteriana inicia-se a partir da adesão de bactérias ao endocárdio, provenientes da corrente sanguínea ou por meio de um embolismo bacteriano dos capilares valvares. Apesar da causa bacteriana ser a mais comum, a endocardite também pode ser ocasionada
a partir de infecções por parasitas, advindos da migração do micro-organismo no tecido, favorecendo a proliferação secundária e patogenia da doença. Agora falaremos um pouco sobre a fisiopatologia. Primeiro, o que é? A fisiopatologia consiste no modo em que o organismo funciona e reage a determinada patologia, através do estudo dos fenômenos que provocam alterações anormais no organismo durante a doença, com o objetivo de identificar as origens e as etapas de formação da patologia. Nessa perspectiva, vou falar um pouco sobre a fisiopatologia da endocardite valvular em bovinos. Primeiro, eu gostaria de dizer que os estudos mais completos sobre como o organismo desses ruminantes reage à endocardite são advindos de achados de necrópsia, pois é através da necrópsia que a gente consegue ver com maiores detalhes como o organismo foi acometido. Além disso, a Bruna vai falar mais à frente dos sinais clínicos, permitindo-nos então conhecer a reação do organismo frente a essa enfermidade. Essa imagem é de um achado de necrópsia de um bovino com endocardite valvular. Aqui nós temos a válvula tricúspide ou válvula aórtica, com essas nodulações avermelhadas irregulares na parede livre das válvulas. Mais à frente vou estar falando mais sobre elas. Como já foi mencionado anteriormente, a etiologia bacteriana é a principal causa da endocardite valvular em bovinos, caracterizando-se como uma inflamação aguda ou crônica do endocárdio, apresentando lesões tromboembólicas, como a que foi mostrada no slide anterior, que culmina em estenose, ou seja, um estreitamento das válvulas cardíacas. E esse estreitamento está diretamente relacionado a um quadro de insuficiência cardíaca. Nessa imagem, nós podemos ver deposição de material ao redor da válvula, que é a estenose. Essas duas imagens são achados de necrópsia, com lesões de endocardite úlcero-vegetante na válvula tricúspide. As alterações da endocardite na cavidade torácica são a cardiomegalia, que é o aumento do tamanho do coração, como está representado nessa imagem, um coração de bezerro com tamanho normal e tamanho exacerbado. E o miocárdio apresenta espessamento da parede e coágulos nas câmaras cardíacas. Aqui, um coração sem espessamento das câmaras e com átrios e ventrículos aumentados. Na válvula bicúspide ou tricúspide, ou em ambas, pode ser observado a presença de nodulações com aspecto friável, bordas irregulares, obstruindo parcialmente a luz das câmaras. Aqui a foto da válvula aórtica com as nodulações avermelhadas de bordas irregulares na parede livre das válvulas. E, além disso, o coração pode apresentar uma atrofia serosa da gordura, indicando um balanço energético negativo, caso o animal esteja em um quadro de anorexia progressiva. Já na cavidade abdominal, um dos órgãos acometidos é o fígado, que fica com coloração mais escura, padrão lobular evidente, aspecto de noz moscada.
e isso indica uma falha no retorno venoso, ocasionando um processo de congestão e necrose hepática. Essa falha cardíaca também pode contribuir para que haja um acúmulo de líquido no abdômen do animal, ou seja, o animal pode apresentar um quadro de ascite. Aqui um achado de necrópsia do baço. Temos hiperplasia de polpa branca, que significa que está tendo um aumento na produção de células de defesa para combater a infecção que se instalou no endocárdio. Então, aqui os folículos linfóides bem aparentes. Além disso, aquelas nodulações, os tromboêmbolos formados nas válvulas podem se desprender, ganhar a corrente sanguínea e colonizar outros órgãos, causando, por exemplo, uma broncopneumonia purulenta quando instalado nos pulmões e uma nefrite purulenta quando instalado nos rins. Sinais clínicos. A endocardite pode ocorrer de duas formas. A aguda, que é decorrente de trauma e culmina com a morte do animal em poucos dias, e a endocardite em sua forma tromboembólica, que apresenta-se com maior frequência. Os sinais clínicos para ambos os casos são poucos específicos e, em muitos casos, só estão presentes em estágios mais avançados da doença. Desta forma, os sinais clínicos, quando presentes, vão apresentar uma evolução progressiva, com sintomas discretos que inicialmente não permitem o diagnóstico definitivo. Sinais clínicos vão evoluindo juntamente com a doença, sendo que inicialmente observa-se falta de apetite, diminuição da produção de leite, piora na condição geral do animal, febre de até 41 graus Celsius, taquipneia e taquicardia com 100 a 120 batimentos por minuto. Nesta fase inicial, pode-se observar ainda o reforço, desdobramento e abafamento das bolhas. Entretanto, esses sinais não permitem ao clínico fechar o diagnóstico de endocardite. Somente quando esse processo gera um aumento significativo das rugosidades das válvulas, gerando uma estenose ou insuficiência das válvulas, é que o médico veterinário consegue de fato fazer o diagnóstico. Dentre os achados, pode-se observar ainda o pulso venoso sistólico, indicando uma insuficiência da válvula tricúspide. Algumas complicações que podem estar presentes são asfixia, pneumonia, miocardite e septicemia. Ademais, os sinais clínicos podem resultar do efeito da endocardite no funcionamento do coração, como a insuficiência valvular, mas também podem ser decorrentes de bacteremias crônicas e liberação de êmbolos, contendo micro-organismos que podem colaborar para a disseminação da infecção e para a formação de outros êmbolos em diferentes locais do organismo. Nesse sentido, o encéfalo e os rins são os órgãos mais acometidos por esses acidentes vasculares. E, dessa forma, é possível observar sinais clínicos acometendo outros órgãos, como pneumonia e miocardite já mencionados, e, além disso, nefrite, linfadenite periférica e tenossinovite. Os sinais clínicos comumente relatados pelos donos dos animais incluem febre recorrente, perda de peso, anorexia, queda na produção de leite e claudicações intermitentes. As claudicações são comprometimento da capacidade de marcha do animal. E as causas apontadas para a presença de claudicação é a ocorrência de bacteremia nas articulações ou epífises e sinovites imunomediadas. Além disso, em casos avançados, pode ocorrer sinais de insuficiência cardíaca, a exemplo de pulso e engurgitamento da jugular e edemas ventrais. Também pode ocorrer o desenvolvimento de ascite, que é o acúmulo anormal de líquido na cavidade peritoneal, em animais que vêm a óbito, sendo este sinal clínico um fator de mau prognóstico. Além disso, o bovino acometido pode apresentar taquicardia, dispneia e arritmias. Os sons cardíacos ao exame clínico podem se apresentar aumentados em intensidade ou com uma tonalidade forte e seca. Um importante sinal da endocardite é a ausculta de um sopro, sendo este nem sempre detectado ou presente, e taquicardias persistentes.
Quando o sopro apresenta-se em grau elevado, é possível sentir uma vibração durante a palpação da área cardíaca e, além disso, alguns animais demonstram sentir dor quando aplica-se uma pressão digital nessa região. Diagnóstico. Em alguns casos, bovinos que vêm a óbito por endocardite muitas vezes são diagnosticados erroneamente, devido aos sinais clínicos não serem muito específicos e pelo fato de que são comuns a outras patologias. Entretanto, muitas vezes o histórico clínico é incompleto ou insuficiente, sendo o diagnóstico de difícil resolução, ocasionando falhas nos possíveis tratamentos. Por esse motivo, a eutanásia é indicada para cessar o sofrimento do animal. No diagnóstico da endocardite bovina, é comum ocorrer a identificação por sopro, repetição de bulhas, insuficiência cardíaca, taquicardíaca, demais sinais clínicos e ultrassonografia. A auscultação cardíaca inicia-se normalmente do lado esquerdo do animal, em diversos pontos que correspondem às diferentes válvulas cardíacas, de preferência em local silencioso. A histopatologia das válvulas cardíacas pode confirmar o diagnóstico macroscópico de endocardite. No coração, identifica-se infiltração mononuclear multifocal associada à eosinofilia de fibras cardíacas. Já no endocárdio, identifica-se material eosinofílico caracterizando fibrina associado a debris celulares predominantemente de neutrófilos e inúmeras colônias bacterianas. O acúmulo de fibrina, as colônias bacterianas, o infiltrado de células inflamatórias e o tecido de granulação estão relacionados com endocardite. Culturas sanguíneas são um importante meio de diagnóstico e devem ser realizadas em todos os pacientes suspeitos de endocardite. As principais alterações sanguíneas são anemia não regenerativa, leucocitose e neutrofilia. Agora, vamos falar de um caso clínico de endocardite bovina. Uma vaca de 3 anos foi observada por apresentar anorexia, fraqueza, perda de peso, quebra na produção de leite e edema da barbela. Alguns meses antes, ela tinha parido um vitelo vivo e produzia normalmente leite até os 100º dia de lactação, a altura em que começou a apresentar os primeiros sinais clínicos da doença. O exame físico observou a existência de edema da barbela e submandibular e engurgitamento e pulso da veia jugular. A vaca apresentava hipersemia, mucosas vulvar e conjuntivas pálidas. A frequência cardíaca estava um pouco aumentada, com 92 batimentos por minuto, não se tendo ouvido ruídos anormais à auscultação. A traqueia e os pulmões não apresentavam alterações à auscultação, e a frequência respiratória era de 36 movimentos respiratórios por minuto. Por razões humanitárias, optou-se pela realização da eutanásia, seguida de necrópsia. As lesões cardíacas mais relevantes encontradas no exame macroscópico foram coração com dimensões superiores ao normal, como demonstrado na figura 1, a ausência de aderência do pericárdio e lesões exuberantes de endocardite útero-vegetante na válvula tricúspide, como demonstrado na figura 2. O fígado apresentava bordas arredondadas e sinais de congestão, como podemos ver na figura 8, e também foi encontrado uma úlcera no abomaso, como podemos ver na figura 9. Os rins não apresentavam qualquer alteração visível. A análise histopatológica revelou a existência de fígado cardíaco em consequência da endocardite valvar de etiologia bacteriana. O rim não apresentava alterações patológicas relevantes. O agente etiológico encontrado nesse caso foi o Arquinobacterium pyogenes. Esse corresponde ao microorganismo isolado na grande maioria das situações de endocardite em bovinos, através do sangue ou de lesões do endocárdio. Essas são nossas referências. Obrigada.